Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. Este é um trabalho que a LBV vem realizando há décadas, dialogando sobre ciência e fé na trilha do equilíbrio. O nosso convite é para que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações para ficar por dentro dos conteúdos. Hoje vamos conversar sobre espiritualidade, a saúde mental e emocional nos jovens. Quem esclarece sobre o assunto é a psicóloga Cristiane Prade. Ela é mestre em musicoterapia e sócia fundadora da Associação Casa do Cuidar. Prática e ensina em cuidados paliativos. Primeiramente, muito obrigada, Cris, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Então, eu gostaria de começar perguntando sobre um assunto que está muito presente no nosso dia a dia, né? Que é a saúde mental. Então, quando eu percebo que um amigo, alguém próximo a mim está triste, não está se sentindo bem, qual é o primeiro passo para eu ajudar essa pessoa? O primeiro passo é validar que a pessoa não está se sentindo bem e aceitar que isso pode ser uma realidade, em vez de minimizar. Que é muito comum a gente ficar sem saber o que fazer ou achar que é bobagem e aí não dá devida importância. A adolescência é um período que é vivido com muita intensidade, então qualquer tristeza é vivida com muita intensidade, do mesmo jeito que as alegrias também. Então, não tirar o valor disso, né? Então, assim, que bobagem, imagina, isso é coisa de adolescente. Não, é respeitar que existe aí um sofrimento e poder se aproximar da pessoa respeitosamente e falar, olha, me parece que você não está bem, se você quiser conversar, eu estou aqui, né? Ter uma abordagem respeitosa e amiga mesmo, que a gente não está bem todos os dias. E às vezes tem dias que isso dói mais fundo e faz uma diferença quando a gente sente que tem um amigo que está lá para nos ouvir. Uma outra coisa é que às vezes a gente tem dificuldade de ouvir um amigo que está em sofrimento porque a gente se sente cobrado de resolver. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou falar? E aí, como eu não sei o que fazer, nem sei o que falar, é melhor eu ignorar. Né? Às vezes a gente tem isso. E é importante pensar e se lembrar que não é preciso saber o que falar e nem é preciso resolver. Muitas vezes o sofrimento alivia só se a gente tem alguém que escute a gente. Ser ouvido já é uma grande coisa. E ser ouvido sem julgamento, mais ainda. Então, quando alguém te escuta, te acolhe e fala, olha, você não está sozinho, é um alívio enorme que a gente sente. Então, poder oferecer isso para um amigo já é muito valioso. Cris, há uma relação entre esse sofrimento psicológico e com essa dor do corpo físico? Algumas vezes sim. E a gente vai ver isso com mais frequência quando existe ansiedade. Pessoas que têm uma ansiedade muito elevada, às vezes vão apresentar sintomas físicos. E isso pode vir desde, por exemplo, dor de barriga, até sensação de falta de ar, peito apertado, a garganta seca, tremedeira, sente a mão suando. Todos esses sintomas são sintomas comuns de um momento de grande ansiedade. A gente tem uma certa tendência a imaginar que a mente é algo separado do nosso corpo, mas não é. Né? O nosso corpo não está aí só para carregar uma cabeça para lá e para cá, uma mente pensante. A gente está tudo muito interligado. O que acontece no corpo impacta na nossa mente, na nossa vida interna, mental, e o que acontece na nossa mente, na nossa vida interna, impacta o nosso corpo. A gente, às vezes, escuta uma pessoa falar que dor é psicológica. Que tá doendo que nada, isso é psicológico. Isso não existe. Não existe isso. E se é psicológico, é menos? A gente não deve ligar? É dor. Tem que ligar, sempre. E, então, não falar isso, porque isso é muito desrespeitoso, de que uma dor é só psicológica. Não existe isso.
E como não existe isso, o sofrimento mental, o sofrimento da nossa vida interna, né? Que é esse, o mundo que a gente carrega dentro da gente. Existe um mundo que a gente compartilha com as outras pessoas. E existe um mundo que é só nosso, né? O mundo da Mari é só da Mari. O mundo do João é só do João. Nesse mundo aqui dentro, assim, só vocês sabem como sentem, como percebem a vida. E quando existe uma vivência de sofrimento, que pode chegar ao ponto de pensar em terminar a vida, isso está sinalizando que é um sofrimento extremo. Ninguém pensa em se matar se não está vivendo um sofrimento extremo. Existe algo de um desespero, de abandono, de sem saída. E esses são momentos críticos que pedem uma intervenção imediata. Não dá para a gente brincar com esse tipo de coisa. Então, se uma pessoa está dizendo que sente que a vida não vale a pena, que está pensando talvez se eu morresse fosse melhor, não é brincadeira. É uma fala muito séria que tem que ser escutada, validada e a gente tem que oferecer algum tipo de suporte para isso, né? Então, o que significa para uma pessoa ter uma ideação suicida? Significa que ela está em sofrimento extremo, por qualquer razão. E a gente deve cuidar, não julgar, cuidar. Nos últimos tempos, vem crescendo a conversa sobre transtornos psicológicos e de aprendizagem. Então, como melhorar isso ao longo da vida e qual é a melhor forma de lidar com o impacto que o tratamento causa nas pessoas? Transtorno de aprendizagem é uma coisa que a gente está cada dia aprendendo um pouco mais a respeito. Crianças que têm uma facilidade de aprender de uma maneira mais prática, por exemplo, mais interativa, podem sofrer muito e ter dificuldade de aprender. No mundo que a gente vive, isso ganha um nome, né? Ah, então essa pessoa tem dislexia. Ah, essa pessoa tem transtorno de aprendizagem, déficit de atenção. Ah, essa pessoa é hiperativa. É lógico que existe uma questão do cérebro que está aí também se manifestando. O que a gente precisa entender é como que o mundo pode ir melhor compreendendo essas manifestações do cérebro e do processo de desenvolvimento de um ser humano, para que isso não seja percebido como uma falha no sistema. E hoje a gente ainda está nesse lugar de perceber um pouco como falha. Então, o que acontece? A gente faz, por exemplo, um trabalho que tem muito uso de medicação, principalmente para transtorno de aprendizagem relacionado a déficit de atenção e hiperatividade. Para dislexia, eu não sei, mas eu sei que a gente tem muitas adaptações nas escolas para fazer prova, por exemplo, né? Então, o que eu entendo é que a gente ainda oferece pouco, a gente ainda oferece muito pouco. E quem acaba sofrendo mais é a pessoa que tem o transtorno de aprendizagem. Porque tem que lidar com essa forma da sociedade de ver como falha ainda. Ah, você tem déficit de atenção, né? Hoje em dia a gente tem uma população que cada vez mais tem dificuldade de atenção. A gente está criando uma geração aí que, meu Deus, não sustenta atenção. É tudo tão rápido no iPad, no celular, no computador, que você faz tudo dividindo a sua atenção. A atenção dividida hoje, eu vejo só assim, muito adolescente fazendo prova, escutando música e vendo série. Você fala, como é que você está fazendo isso? Como é que você consegue? Ah, não, é assim que eu gosto, eu prefiro assim. Você fala, meu Deus, você está prestando atenção aonde? Né? É muita atenção dividida. A gente tem uma enorme dificuldade de ter foco hoje. A maioria dos adolescentes sentem isso. Geralmente, quem tem esses transtornos faz uso de medicação.
Como lidar com os efeitos colaterais que o remédio provoca, como a angústia e a depressão? Uhum. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção para os efeitos colaterais e entender que se eles estiverem atrapalhando demais a vida, a gente precisa reconsiderar a medicação. Porque se a medicação é feita para facilitar, então se ela está dificultando, tem que rever. Não é para aquilo de o médico falar, ah, não, é assim mesmo, ah, não, é normal ter isso. Ok, talvez até um certo ponto, mas você está impactando na qualidade de vida a ponto da pessoa se sentir menos capaz do que ela deveria, aí a gente tem que repensar. Então, se, por exemplo, está contribuindo para um quadro depressivo, o custo dessa medicação está sendo muito alto para a vida dessa pessoa. Então, talvez a gente precise repensar que medicação é essa. Existem outras estratégias que podem ser colocadas que não têm a ver com a medicação, que podem facilitar também, como, por exemplo, criar uma rotina que favoreça uma outra forma de estudar, de aprender, ou criar algumas estratégias de enfrentamento, por exemplo, eu aprendo melhor quando eu estou com um amigo meu que é muito bom nessa matéria, então eu combino de encontrar com ele toda semana para repassar a matéria com ele, por exemplo. Então, lembrar que talvez possam haver escolhas na forma de viver essa dificuldade que ajudem a pessoa a não se sentir uma vítima daquilo, mas se sentir também empoderada, de falar, olha, eu aprendo de um jeito diferente, eu tenho essa dificuldade, e eu vou precisar colocar algumas estratégias aqui para me ajudar, mas isso não significa que eu sou menos. Bom, Cris, você é cofundadora da Casa do Cuidar, né, que trabalha com cuidados paliativos. Então, eu queria pedir para que você explicasse um pouquinho sobre o que são esses cuidados e por que eles são tão importantes. Tá. Vamos supor que alguém da família de vocês está muito doente, com uma doença grave, que a gente não consegue ter cura hoje na medicina. Pode ser uma demência, pode ser, por exemplo, um Alzheimer muito avançado, ou um câncer muito avançado que já se espalhou para várias partes do corpo. E você vê que essa pessoa está debilitada e que ela está perdendo peso e que tanto nesses dois quadros. Aí você vira e alguém do hospital vira e fala assim, vamos chamar a equipe de cuidados paliativos. Qual é a seu primeiro pensamento? O que é isso? É? Qual é o seu, João? Eu ficaria meio surpreso, né? Caramba, muito forte isso. É. A maioria das pessoas pensa, nossa, muito forte, meu Deus, a pessoa vai morrer e eu não quero isso. Eu não quero receber cuidado paliativo porque significa que eu não posso mais ter esperança de cura. Cuidado paliativo ainda é visto com esse estigma muito forte, que são os cuidados para os últimos momentos de vida. E que, quando a gente tem cuidado paliativo, a gente não há mais nada a se fazer, né? E só que a gente não questiona quando a gente vê um corpo na UTI entubado, sedado, cheio de fio, que você fala, meu Deus, quem é essa pessoa mesmo? Essa pessoa, eu nem sei, mas ela nem consegue mais interagir, ela está aqui sozinha, sofrendo, os médicos não conseguem reverter esse quadro, e a gente não questiona isso, né? A gente acha que isso tudo bem. Ainda mais se às vezes a pessoa está, inclusive, contida no leito, com as mãos amarradas, porque pode agitar e puxar a traque ou puxar um fio. E a gente fala, não, não, está amarrado para não puxar o fio. E você fala, nossa, isso a gente aceita? Né? Cuidado paliativo, diferente do que a maioria das pessoas pensa, que é aquele cuidado que a gente oferece quando não há mais nada a se fazer, é um cuidado que deve ser oferecido sempre que existe uma doença grave, progressiva, que ameaça a continuidade da vida e que a gente não tem cura ainda hoje dentro da medicina. Então, nesse ponto, eu gosto de enfatizar que muitas vezes
A família ou o paciente tem medo de falar cuidado paliativo porque acha que não pode mais esperançar um milagre. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente deve sempre ter o direito de ter esperança. Sempre ter o direito de ter esperança por um milagre também. Mas entender que cuidado paliativo vai só ampliar a assistência para esse paciente e para a família. Então, cuidado paliativo vai olhar não só para o corpo doente, mas vai olhar para a questão do sofrimento deste corpo. Então, eu não vou cuidar de oferecer uma quimioterapia para diminuir o câncer ou de um remédio para melhorar o Alzheimer, mas eu vou cuidar de, não está se alimentando bem, está vomitando muito, está sentindo dor, vamos melhorar essa qualidade de vida, vamos ajudar essa pessoa a se alimentar melhor, a não ter dor, vamos ajudar esse paciente a poder se locomover com mais segurança, a preservar sua autonomia, sua independência. Vamos cuidar do sofrimento emocional. Então, cuidado paliativo tem sempre alguém que olha para o sofrimento emocional, na grande maioria das vezes é a psicóloga. Tem a importância de olhar para essa família. Quando a gente tem alguém na família que está muito doente, que a gente tem medo que essa pessoa morra, toda a família sofre, não é só o paciente. Todo mundo com medo. Então, essa família merece, precisa de acolhimento, precisa entender como conversar sobre isso, como se fortalecer diante disso. Existe um sofrimento social, às vezes a pessoa era o provedor da casa, e aí não pode ser mais. O que a gente pode oferecer de cuidado para esse aspecto social? Os amigos não vão mais visitar porque não sabem o que falar, estão com medo. Aí você vai lá e fala, não, vamos chamar os amigos, vamos dizer para eles que eles podem vir, vamos fazer um bolo, fazer um café, vamos trazer os amigos para cuidar, para participar. Ah, mas eles não estão com medo, eles não sabem o que trazer, o que fazer. Existe um sofrimento que é espiritual. Muitas vezes as pessoas se sentem culpadas de estarem doentes. O que eu fiz de errado para merecer isso? Isso é um lugar muito sofrido de estar, de pensar que a gente tem culpa por adoecer. Não existe isso. A gente adoece porque a gente está vivo e porque a gente tem um corpo, e corpo adoece, né? Então, não é uma questão da gente fazer alguma coisa errada que merece uma doença. Então, o sofrimento espiritual também recebe cuidados. Em cuidado paliativo, a gente vai ter um capelão, ou a gente vai se a gente não tem um capelão, se não existe um representante religioso que possa estar amparando essa família e o paciente, a gente vai abrir conversas. Falar, mas o que significa para você? Qual é a sua força espiritual? O que traz sentido para a sua vida? Essas perguntas não vai ser o neurologista que vai fazer. Não vai ser o médico oncologista que vai fazer. Mas isso não significa que esse sofrimento não esteja lá e não mereça ser cuidado. Então, o cuidado paliativo vai olhar para a pessoa na sua forma mais integrada e vai pensar não só em qualidade de vida, mas vai pensar em sentido de vida e valor de vida. Vocês ficariam mais tranquilos agora se alguém chamasse cuidado paliativo? Sim, com certeza. Cris, poderia nos explicar um pouco mais sobre a importância da espiritualidade nos cuidados paliativos? A espiritualidade, né? Eu acho que a espiritualidade é uma dimensão da nossa vida que merece atenção e cuidado, merece a nossa dedicação. Do mesmo jeito que a gente se dedica ao nosso corpo, a gente procura se alimentar bem, a gente procura se exercitar, a gente se dedica à nossa mente, né? Que tem, nossa, o que eu gosto de ler, como é que eu aprendo, né? O que me estimula. A gente também gosta de cuidar da nossa vida afetiva, que é com quem que eu gosto de estar, quem é da minha tribo, com quem que eu posso conversar que fala, nossa, essa pessoa olhou para mim, eu já sei que ela já sabe o que eu estou pensando, né? Então, essas vidas todas, essas dimensões da nossa vida, vida afetiva, vida intelectual, vida física, a gente tem que cuidar também da vida espiritual. E se a gente cuida da nossa vida espiritual com carinho, com amor, na hora que chega um momento em que você precisa de um suporte de cuidado paliativo, a vida espiritual vai ganhar um espaço de reflexão. Então, o que traz sentido para mim viver agora?
Uma pessoa que está numa fase final de vida por um adoecimento, oferece um espaço de reflexão, de falar, nossa, eu vivi a vida que eu queria ter vivido? O que traz sentido para mim hoje? E poder fazer essas reflexões é muito importante para a gente se despedir da vida, sentindo que a gente falou, nossa, eu adorei essa jornada, eu adorei essa experiência, estou indo embora em paz, é aquilo, né? A gente sentir que a gente está indo em paz, deixando um legado que faz sentido. Então, em cuidado paliativo, a gente procura nutrir reflexões, experiências que ajudam a pessoa a se perdoar, se houver qualquer culpa, a perdoar pessoas que são significativas e importantes para ela, para pensar que, nossa, estou contente com o legado que eu estou deixando. A gente costuma dizer que em cuidado paliativo é muito importante a gente abrir espaço para o paciente e a família poderem falar algumas coisinhas. Então, a primeira delas é poder falar, eu te perdoo. A outra é poder falar, me perdoe. Aí é muito bom quando a gente pode falar obrigado, muito obrigado. E é mais legal ainda quando a gente fala eu te amo. Então, quando a gente pode se despedir da vida falando isso, tá lá, tá tudo certo. Cris, e na saúde mental dos jovens, qual seria esse impacto da espiritualidade? E isso está ligado com o conceito de religião? Acho que uma grande dificuldade que a gente tem, principalmente entre os jovens, é pensar que espiritualidade e religião é a mesma coisa. Religião, ou uma religião, é um caminho para vivenciar a sua espiritualidade. As religiões apresentam diferentes caminhos para cultivar a espiritualidade. Então, aí é que tem um lugar que qualquer jovem, mesmo sem religião, pode nutrir a sua espiritualidade. Eu encorajo jovens a pensarem, principalmente a respeito do que traz sentido e o que traz alegria. Alegria e sentido ajudam a gente a viver de uma maneira mais amorosa no mundo. Se a gente sente que a gente está alegre, a gente é muito mais disposto a ser amoroso. Se a gente sente que a gente está fazendo alguma coisa, que o nosso olho brilha, né? Nosso coração vibra, você fala, nossa, é muito mais enriquecedora a experiência de estar no mundo. A partir dessas reflexões, a gente pode nutrir a nossa espiritualidade. Então, tem gente que nutre a espiritualidade, por exemplo, lendo poesia. Tem gente que nutre a espiritualidade fazendo meditação. Tem gente que nutre a espiritualidade cantando. Então, isso também é uma forma de viver e de cuidar desse aspecto tão importante da nossa vida, sem estar necessariamente relacionado a uma religião. Sim. Bom, você também é mestre em musicoterapia, então eu gostaria de saber qual é o impacto da música no nosso dia a dia, no nosso humor, e como ela pode ajudar no tratamento de doenças e na saúde mental também. A gente vive uma sociedade que, da mesma forma que criou esses recursos, essas formas tão quadradinhas de aprender e de ensinar, também limitou a música e colocou a música num lugar muito pequenininho, que é de entretenimento. Então, ou você se entretém com a música, um outro lugar que se colocou a música é no aprendizado. Você pode tocar um instrumento ou cantar se você estudar para aquilo. Mas se não, não, aí não pode, imagina, você desafina. Nossa, meu Deus, que horror você cantando desse jeito. E aí a gente limita um aspecto da nossa existência, que é a criatividade, e a criatividade musical. Então, se nós somos seres falantes, automaticamente somos seres cantantes. Não tem essa de, eu não sei cantar. Não, você só não quer praticar, ou você só tem vergonha. Mas todo mundo sabe, se sabe falar, sabe cantar. E
Então, a musicoterapia, ela procura resgatar um pouco dessa questão de ampliar a música na nossa sociedade, levando ela para os tratamentos, para os hospitais, para situações em que fala, não, essa música aqui é um cuidado, não é só para entreter, não é só para aprender, é para cuidar. E aí, um exemplo muito simples que vocês podem tentar fazer em casa, aquilo, né? Sim, tentem fazer em casa. Escuta a sua música favorita, escuta a sua música favorita e dança, se você puder. E canta, se você quiser. E percebe como você se sente depois. É uma música que tende a nos reenergizar ou falar algo que a gente quer que seja falado. Então, poder viver essas experiências pensando, nossa, eu estou fazendo isso para me cuidar, já é um jeito legal de estar ampliando o olhar para a música. Fora isso, ela entra mesmo no contexto da musicoterapia, e aí de ter um musicoterapeuta que acompanhe o paciente e ajude ele a usar a música como recurso de saúde mental ou de saúde física também. Sim. Então agora, para finalizar esse nosso bate-papo super legal, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como a gente pode ressignificar a nossa história depois de passar por traumas. O processo de ressignificar a história é um processo elaborado, trabalhoso. Algumas vezes ele vai pedir, sim, que você vá para um terapeuta. E não existe vergonha nenhuma nisso. Algumas pessoas usam um jeito de falar sobre terapia que parece que vem com um tom ruim de julgamento, tipo, você não está bem, precisa de um psicólogo, hein? Vou te mandar para o psicólogo. Meu Deus, eu acho horroroso isso, porque todo mundo precisa de um psicólogo, na verdade, assim, o mundo inteiro. Mas não dá. Então, reconhecer que para ressignificar histórias difíceis, traumáticas, momentos de depressão, às vezes a gente vai precisar sim do suporte de um profissional. E não é porque a pessoa é fraca, é porque ela merece que o sofrimento dela seja cuidado. Todo mundo merece viver a vida no seu melhor potencial. Então, se está difícil, não tenha medo de procurar ajuda. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu adorei conhecer vocês, adorei te conhecer, João, te conhecer, Mari, muito obrigada. Se precisarem de qualquer coisa, da gente continuar as conversas ou de ampliar a roda de conversa para outros temas e outros encontros, eu fico à disposição. Tem o site do Vital Compass, tem o Instagram do Vital Compass, é um recurso para a saúde mental, muitas vezes, para quem quiser, tem os podcasts, então vocês fiquem à vontade para acessar esses conteúdos. Com certeza, mais uma vez, muito obrigada, Cris. Obrigada, fico contente de poder contribuir. Mais uma vez, agradecemos a psicóloga Cristiane Prade, mestre em musicoterapia e sócio fundadora da Associação Casa do Cuidar, prática e ensino em cuidados paliativos. Muito obrigada pela sua audiência e fica aqui o convite novamente para você se inscrever e ativar o sininho do canal do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV no YouTube. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!